nós estamos num ramo da árvore ocidental que está definhando, que está secando, né? Precisamos dessa seiva que vem lá do fundo, que vem lá de Sócrates, que vem também, né, da fé cristã, que vem, né, dos evangelhos, que vem do Novo Testamento, que vem de São Paulo, que vem de Santo Agostinho. Por quê? Por que nós estamos definhando? Porque estamos perdendo essa noção básica que está lá em Sócrates, de que justiça é uma coisa, poder é outra, de que o poder pode ser injusto. Estão todos os dias querendo nos impor, e o fechamento do X no Brasil é isso, estão querendo nos impor que o poder é a justiça, que você tem que calar a boca se você achar o contrário. Isso é que está secando a nossa ramo, não podemos deixar secar, né? Então, o Sócrates vai dizer isso aqui. Então, perdão. Deixa eu botar aqui. Apalagueis. Apalagueis. Tuton. Então, vocês se... Perdão, isso aqui é com outro acento. Tuton. Você, quer dizer, essa pessoa, então, será feliz ao encontrar esses juízes da antiguidade e não os da atualidade, né? Ela vai se afastar desses, tuton, pasconton de Caston, pasconton de Caston, de Caston. Tá? E vai encontrar Eurecei, perdão aqui, Eurecei, dos alethos de Castás, dos alethos de Castás. Tá? Então, ele está fazendo uma... Isso fica claro, por isso que eu estou vindo aqui no grego, porque isso fica claro quando a gente vai ali no original. Ele está fazendo aqui uma dicotomia entre fasconton de Caston e tus arethus de Castás, né? Esse aqui, né, de Castos são aqueles que julgam, aqueles que dizem o que é a justiça, de que, né? Então, os juízes, né? Faz conta, apenas no... Parece quase que assim, parece faz de conta, né? Na sonoridade. E é mais ou menos isso, né? Os juízes de faz de conta. Ele está apontando na cara desses juízes de faz de conta que estavam julgando ele. E assim, falava, eu vou ser feliz se eu me afastar de vocês e chegar nos verdadeiros juízes. Mas, enfim, esse verbo, essa raiz faz conta, tem a ver com tudo que é a fala, né? São juízes que se dizem juízes, tá? São juízes apenas na pretensão de se dizer tais. Isso tem a ver com o problema do nominalismo. Então, isso aqui é um juiz. Por que ele é um juiz? Porque ele tem a palavra juiz colada nele. Não, né? Na realidade, o juiz é alguém que julga de acordo com o princípio de justiça, com uma lei, com uma constituição e tal. Nós estamos perdendo essa ideia de que a palavra é apenas uma referência a uma realidade. Nós estamos aceitando a palavra como a própria realidade. Então, estamos aceitando a palavra democracia. Mas não, né? Mas muita gente, a gente sabe que está fazendo isso. Aceitando a palavra democracia como se ela fosse a realidade. Então, você pega uma ditadura, cola a palavra democracia e ela vira democracia, né? Isso é o que todas as tradições, menos a tradição ocidental, fazem, né? A tendência de ver apenas, né, a palavra e achar que ela reproduz a realidade, né? O que dá um poder imenso a quem tem esse poder de rotular as coisas. Se você rotulou e transformou naquilo que você rotula, né, o poder é seu. Então você chamou de democracia, chamou de Estado Democrático de Direito, né, e se torna imediatamente uma realidade correspondente a esses conceitos. Não, né, não. O que é democracia? Qualquer coisa que se chama de democracia? Não, um lugar onde você tem liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de associação, né, partidos livres, eleições não fraudadas, um poder que respeita os cidadãos, onde os governantes não estão acima das leis, onde os corruptos estão presos e os honestos estão fora da cadeia, esse tipo de coisa, né? Isso é uma democracia, e não aquilo que você rotula como democracia. Então, essa ideia da rotulagem é o que está por trás desse fasconton, tá? Dessa
ideia dos juízes do faz de conta, desses juízes apenas de boca, desses juízes da fala. Então ele quer se afastar desses faz conton de Caston, tá? E se aproximar e descobrir, encontrar, né? Eurece, aqui é o verbo de eureka, né? Descobrir, encontrar, dos alethos de Castás, né? Aqueles, né, juízes, aqui a mesma palavra, de Caston, em outro caso, né, de Caston, de Castás, a mesma raiz, a mesma palavra, aqueles que são juízes alethos, de acordo com a verdade, aletheia, a verdade, né? Então, os juízes verdadeiros, juízes de acordo com a verdade, juízes, né, que julgam de acordo com a verdade e não de acordo simplesmente com as palavras, aqueles que, né, julgam de acordo com a realidade, por exemplo, em um Estado democrático de direito, e não com a palavra Estado democrático de direito. Então, essa aqui é a base da civilização ocidental, essa aqui é a base da democracia. Essa diferença entre, né, os de Caston faz conton, os juízes do faz de conta, os juízes só de boca, só por causa de uma rotulagem como juízes, né? O mundo da democracia apenas como uma palavra, né? E o mundo da democracia, da justiça, dos juízes alethos, né? De acordo com a verdade. Então, né? O que nós temos, portanto, hoje é essa grande disputa. Essa é a disputa no mundo hoje, né? Entre faz conte, democracia, ou seja, né, uma democracia apenas porque é chamada de democracia, e uma alethos, democratia, tá? Que é uma palavra grega, obviamente, escreve assim em grego, democratia, tá? Então, você tem de um lado a democracia da farsa, a democracia nominalista, a democracia apenas como rótulo, e, de outro lado, a democracia de acordo com a verdade, de acordo com a aletheia, de acordo com aquilo que se revela na realidade, e não com aquilo que é imposto pelo poder. Tá? Então, o verbo que está por trás é fasco. Tá? Fasco, que pode significar dizer, né? Eu diria que ele significa rotular. Né? Significa isso, olha, imprimir uma palavra chapada, achando que ela vai substituir a realidade. Só rapidamente, né, porque temos o pilar grego da civilização ocidental e temos o pilar cristão. Então, temos aqui Romanos 1, 22, né, Epístola de São Paulo aos Romanos, 22. Vejam aqui a mesma palavra. Né? As contes en isofoi, Deborantes. São Paulo está dizendo aqui, no começo da carta aos Romanos, falando de no fundo, de toda a humanidade antes do Cristo. Tá? Toda a humanidade que recebeu, né, digamos, da criação divina, as luzes para entender a realidade e para entender que existe um Deus, que existe, né, uma realidade transcendente, mas que foi se recusando a isso e achando que se bastava a si mesma, que essa humanidade não precisava ter nenhuma referência acima dela. E essa humanidade que não precisava ter nenhuma referência acima dela é essa humanidade que, em tantas culturas, colocou o poder como a fonte da justiça, e não Deus, a transcendência, os valores superiores, como fonte da justiça. São Paulo vai dizer, olha, todo esse pessoal está errado. Né? E então, errado de que maneira? Vascontes ein isofoi, ou seja, achando, né, professando aqui na tradução em inglês, né, rotulando-se a si mesmo, né, de sábios, sofoi, né,
na verdade, eles são loucos ou tolos, né? Emorantesan. Moré, essa é uma ideia de loucura e de, né, tonteria ao mesmo tempo, né? São Paulo, ele usa muito essa expressão. Tem uma outra epístola em que São Paulo fala: olha, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Ele está sempre fazendo essa dicotomia. Fala, os homens se acham sábios, né? Na verdade eles são loucos, e eles acham que a ideia de Deus, do Cristo crucificado, ressuscitado, que isso é uma loucura. Na verdade, isso é que é a verdadeira sabedoria, né? E o erro deles é o mesmo desses juízes de Sócrates, né? De achar que, ao se rotularem, né, fascontes, como sábios ou como justos, eles estão sendo. Não estão. Tá certo? Bom, então, essa introdução clássica aqui, um pouquinho, né, etimológica, acho que era importante para a gente se situar, né? Nós não estamos numa disputa que surgiu ontem, né? Nem que surgiu em 2019. Nós estamos numa disputa que surgiu, né, pelo menos 500 ou 400 antes de Cristo, né? Com essa grande rebelião socrática, né? Sócrates é uma rebelião pela verdade, pela liberdade do espírito individual contra a autoridade do poder. Nós estamos vivendo isso hoje e, tipo assim, a autoridade meio que acha que está ganhando. Então, se a gente não entender de onde vem a nossa força, que a nossa força é a base de tudo que foi construído no mundo, é a base dessas togas que eles vestem, né, desses martelos que eles usam para martelar na mesa, né, é a base desses decretos, dessas decisões, dessas leis, né? Sem essa base que nós temos, isso que eles acham que é justiça, é loucura. Isso que eles acham que é sabedoria é loucura. Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço. Não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem, para que cada um se conheça melhor a si mesmo. Isso é a base de tudo. Também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar. Um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento.
Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui